Estamos vivendo dias realmente que têm nos chamado a nossa atenção. E quando a gente fala do poder da gratidão, a gente está falando que a gente precisa ser grato a Deus por tudo que Deus está a fazer em nossas vidas. E algo me chamou muita a minha atenção dentro dessa mensagem, porque tem momentos que a gente começa, a ter um diálogo mais íntimo com o Senhor, sobre o comportamento humano das pessoas dentro das comunidades cristãs. E meus irmãos, olha aqui, olha como é que Jesus é especial na sua vida. Olha como é que Jesus é abundante. Tem quantos aqui? Ah não, se tiver 10, vou falar que a gente combinou. Tem 10? Tem não. Tem 7? Não. Que isso, irmã? Não. 6, 7, 8, 9, 10. Falta um. Aqui 10. A Annalise também faz parte também. Não. Calma aí, irmão. Não, calma aí, meus irmãos. Não, calma aí, meus irmãos. Calma aí, irmãos. Nós estamos na soma. 3, 6, 9, 10. Com o Espírito Santo. Não, calma aí, meus irmãos. Calma aí, muita inteligência nessa. Jesus ministrou a bênção sobre quantos? 10. Escreve aí. Jesus não faz acepção de pessoas. Jesus, ele é abundante. Ele curou 10. Jesus ministrou as bênçãos sobre 10. Jesus abençoou 10 pessoas. Independente da situação. Eu tenho que liberar uma palavra aqui. Jesus é muito próspero. Jesus é muito abundante. A mentalidade de Jesus, ele nunca está somando para menos. Ele sempre está somando para mais. Eu tenho que aceitar que Jesus, ele trabalha para prosperar. Eu tenho que aceitar isso. A minha mente vai mudar hoje aqui. A sua mente vai ter que aceitar a prosperidade do barco de Jesus. Jesus chegou na pesca maravilhosa, ele não trouxe 3 peixes, ele encheu o barco de peixe. Irmãos, vamos aceitar que Jesus trabalha para melhorar. Vamos aceitar que Jesus trabalha para prosperar. Jesus olhou para 10. Jesus poderia falar bem assim: 3 é bom, 7 é ruim. Jesus poderia falar 2 é bom, 2 não é, 3 não é. Mas Jesus olhou para os 10 e falou: os 10 eu vou prosperar na cura. Eu vou ministrar a cura sobre os 10. Irmãos, eu tenho que aceitar. Eu preciso nessa noite aceitar que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Eu preciso aceitar que Jesus entrar por essas portas e sobre os 10 ele ministrará o prosperar de Deus. Você aceita que Jesus entre a prosperar hoje na tua vida? Jesus quer prosperar em tudo. Outra coisa, a mentalidade de Jesus. É muito importante a gente observar a mentalidade de Jesus aqui, porque a gente está falando do poder da gratidão. Eu vou dar uma atenção específica à gratidão. A gratidão fala de voltar para agradecer. Vamos lá, versículo 11, virando a página. O texto fala assim: aconteceu que indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galileia. Jesus passou entre 2 cidades, Samaria e Galileia. O seu objetivo era ir em Jerusalém. Nos próximos versículos, fatos importantes irão acontecer. As 2 cidades foi o lugar que houve muitos relatos entre as passagens de Jesus. Histórias marcantes ficaram registradas nessas cidades.
várias outras cidades presenciou coisas muito maravilhosas de Jesus. Algumas cidades não viram as grandezas de Jesus porque elas eram incrédulas, tá? O Senhor liberou uma palavra e disse assim: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Porque se em Sodoma e Gomorra fossem realizados os milagres que fossem realizados em ti, aquela cidade, ela tinha vindo ao conhecimento da luz do Evangelho. Então, quanto mais fé aquele povo tem, mais Deus opera, mais Deus trabalha. As cidades foram lugares onde Jesus deixou a marca do seu ministério. O discípulo, ele aprende para trabalhar. Grifem isso. O discípulo, ele aprende para trabalhar. Na segunda estrofe. Aqui, ó. Aqui, Aqui, pega esse 10 para ir na lista, para ela estudar conosco. Nossa aluna. Vamos lá. Observe bem comigo aqui. O discípulo, ele aprende para o quê? Trabalhar. Há uma necessidade muito grande no discípulo estar apto ao trabalho do reino de Deus. Irmãos, invista que melhora, tá? Invista em aprender que melhora. Muitas cidades precisam ser evangelizadas com o ministério do Evangelho de Jesus Cristo. Precisamos aprender bem a palavra de Deus, porque a ferramenta de trabalho do discípulo é a palavra de Deus. Vamos entrar em algumas cidades. Precisamos ver vocês, discípulos, muito bem com a palavra, porque conseguiremos entrar na cidade, fazer um bom trabalho, irmãos, e vocês vão estar firmes, né? A palavra de Deus fala algo muito lindo: pisarão em serpentes e escorpiões e nada vos fará dano algum. Irmãos, o poder de Deus, a cobertura da palavra, né? Precisamos estar muito fincado na palavra. Nada vos fará dano algum. Algumas pessoas falam assim: estou fazendo uma obra, estou recebendo retaliação. Meus irmãos, a base da tua palavra precisa ser a própria palavra. Então, fazer a obra, a gente precisa embasar bem até na palavra, para que cada vez mais, irmãos, a gente possa dar passos mais confiantes até com a palavra e até com a direção de Deus. Às vezes as pessoas também não param para priorizar a palavra de Deus e para aprender. Vão para uma guerra, já entram na guerra em desvantagem, porque não priorizaram discipular. Tem pessoas que até chegam a falar, né? Eu tenho 30, 40, 50 anos de igreja, mas isso não representa muita coisa, principalmente na batalha espiritual. O discípulo, quando ele aprende, ele só para aprender uma vez, e ele leva aquele conhecimento até o final da jornada dele. Foram 3 anos e meio que os irmãos pararam para aprender, discipular. O homem que naufragava na água, agora ele está andando sobre as águas. Assim vai ser comigo e vai ser com vocês também. Chegamos não dando passo em cima das águas. Não chegamos olhando para a figueira e liberando uma palavra e as coisas acontecer. Após o processo, tu estarás muito mais firme, mais sólido, mais edificado, né? Dentro da palavra de Deus, tá, meus irmãos? Vamos trabalhar sempre essa visão, aprendendo para crescer, aprendendo para discipular, aprendendo para melhorar a cada dia para a glória de Deus. A primeira etapa do Evangelho é aprender.
A primeira etapa do Evangelho, absorver o conhecimento do Evangelho. A primeira etapa do Evangelho é receber o conhecimento e ficar um período em treinamento. O treinamento vai te edificar bastante. Precisamos trabalhar aplicando o conhecimento que estamos aprendendo da palavra de Deus a cada dia. Precisamos da palavra de Deus. E Jesus diz: conhecereis a verdade. O primeiro pilar é a casa, é a base. Então, meus irmãos, o conhecimento vai fazer pela sua vida o que o dinheiro não vai fazer. Salomão até liberou uma palavra ali explicando, né? A sabedoria, ela vale mais do que o ouro e vale mais do que a prata. E é uma grande verdade. O poder da gratidão, versículo 12. No versículo 12, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Observem bem, a questão da aldeia era uma casa onde ficavam pessoas com a mesma generalidade ali daquela doença específica. A gente observa que no fluxo de sangue, provavelmente é as mesmas aldeias. Aqui não é diferente. A Bíblia fala de um entendimento aqui de 10 homens. A Bíblia também deixa bem clara aqui aquela questão que eles pararam de longe. Tinha até uma foto que eu ia trazer para vocês, não deu para trazer. Observem bem, vamos ler o texto aqui. O texto deixa claro a questão da aldeia, um local onde ficava separado as pessoas que estavam doentes. Eram acometidas de uma enfermidade. A Bíblia ataca essa enfermidade, né, chamada os leprosos, né, numa classificação chamada enfermidade. Existe na Bíblia vários tipos de enfermidade. Na sua época era muito mencionada nas Escrituras. Há 4.000 anos atrás era uma enfermidade muito, né, real em meio ao povo. Os homens estavam doentes, saíram ao encontro de Jesus. Mas numa certa distância, eles pararam. Eles pararam por causa de uma lei na Torá que era necessário eles manter uma certa distância. Esses homens estavam em busca de esperança. Fiquem ligados. Sempre em busca de esperança. Existem situações em nossas vidas que temos que buscar pastos mais verdejantes. Temos que buscar terras que estão florescendo. Temos que ter uma visão como os olheiros ali que foram enviados a Jericó. Muitas das vezes você precisa ir em terras novas para a honra e glória do Senhor, né? Mapear a terra, né? Às vezes até mesmo um novo negócio que você vai abrir para a honra e glória do Senhor. Como os espias, eles estavam buscando algo melhor para a vida deles. A grande verdade, meus irmãos, que esses irmãos que estavam dentro dessa aldeia, eles estavam em busca de esperança. E a ideia e o rumor que surgiu, que Jesus, independente da situação, ele trazia paz, trazia esperança e ele trazia vida a situações difíceis. Às vezes a gente acredita que essa situação não vai melhorar. Às vezes a situação está num nível de problema, um nível de edificação, um nível de poço, um nível, né, de cova, que muitas das vezes a gente perde até esperança. Mas Jesus,
ele entrou para dar, para os irmãos ali uma esperança para a glória de Deus. Se tiver uma folha sobrando, irmã, você pode dar até para o varão aí atrás ali, para ele acompanhar. Verso 12. Então, meus irmãos, tende esperança. A aldeia, ela não estava esperando que os 10 seriam curados. Para honra e glória do Senhor, ele completou hoje. Eu sabia que o 10º ia chegar, ele chegou. Então estamos na unidade perfeita, operando hoje no número 10. Aquela aldeia eram 10 homens leprosos que estavam com esperança. Quando viram Jesus, coloca aí do lado, esperança. Pesquise essa palavra. Alguém tiver uma caneta, já conceda para o nosso irmão ali. Esperança. Algo muito poderoso. Irmãos, ninguém segura um homem ou uma mulher que tem esperança. Quando vocês foram pesquisar sobre a palavra esperança, coloca aí. Pesquisa de casa hoje vai ser a palavra esperança. A esperança vence tudo, tá? A esperança vence tudo. A esperança vence tudo. Esses 10 homens que estavam enclausurados ali estavam em busca de esperança. Quando eles viram Jesus, eles falaram: a esperança está aí. Os homens estavam doentes, saíram ao encontro de Jesus, mas numa certa distância, esses homens buscavam esperança, porque viram as histórias e muitos relatos de pessoas que tinham sido curadas. É muito importante, porque se Jesus ministrar sobre esta noite, sobre a nossa vida, ele vai ministrar a abundância, ele vai ministrar a prosperidade, ele vai ministrar a resolução do problema sobre os 10. A gente precisa entender, a gente precisa aceitar hoje. A minha cabeça mudou, a minha mente mudou depois da leitura do verso 11 ao verso 19, porque a gente precisa aceitar que Jesus, ele não tinha crença limitante. A gente precisa aceitar que Jesus, ele olhou para aqueles 10 leprosos e ele falou assim: cura os 10. Eu não tenho cura para 7. Eu não tenho cura para 2. Eu não tenho cura para 3. Eu tenho cura para 10. Eu não tenho cura para 1. Eu não tenho poder que tem limite. Pelo contrário, o meu poder, ele é ilimitado. Deus fará que tu tenha um encontro com Deus nessa noite tão grande, para tu usufruir do poder de Deus sem limites. E hoje eu queria centrar muito em Jesus Cristo, porque Jesus passa muito essa força, Jesus passa muito essa visão. Ele entrou dentro daquele barco, os homens não estavam pescando nada. Quando ele deu aquele comando, quando ele deu aquela direção ao alto mar, o barco daqueles homens, irmãos, eram tanto peixe, eram tanta bonança, era tanta graça, era tanto favor de Deus, que até aqueles homens tiveram que chamar outros pescadores, porque Jesus trabalha com abundância e nós cristãos do século 21 queremos trabalhar com escassez. Às vezes não gostamos nem de falar da prosperidade de Jesus. Jesus, tudo dele era abundante.
Você não vê ele curando um leproso, você vê ele curando 10. Você não vê ele trazendo um peixe. Jesus pega 5 pães e 3 peixinhos e transforma o quê? Quantos cestos? Vamos ver se alguém está afiado. Tinham 5.000, 3 peixes, 2 peixinhos. Quantos cestos? 5.000 pessoas, 3 peixinhos, 5 pães. Quantos cestos apareceu? 12 cestos. Porque Jesus era tão abundante. Outra visão aqui, outro entendimento, você coloca aí do lado aí. João 3. Ele chegou na festa do casamento e acabou o quê? Aonde está acabando, meu irmão? Jesus vai entrar hoje, tá? O poder da gratidão vai entrar na tua vida, vai revolucionar a tua vida. Depois dessa aula, a tua vida nunca mais será a mesma. Vou falar aqui um segredo muito forte que Jesus ensinou aqui dentro dessa mensagem. A gente pode trazer, aplicar como uma parábola? Pode, porque só uma pessoa que tem a visão da gratidão pode receber mais. 10 foram curados. Jesus ministra sobre eles e dá uma ordem, dá um comando: vai aos sacerdotes. Quando eles estão indo aos sacerdotes, eles observam que eles estavam o quê? Curados. Um homem volta para trás para encontrar Jesus de novo, para agradecer. Só que esse homem, ele volta glorificando, ele volta se ajoelhar, colocar a sua boca em pó. Só que Jesus faz uma pergunta extraordinária para ele: onde estão os 9? Existem 2 grupos. Existem 2 grupos. O grupo de 1% e o grupo de 99%. Por que a gratidão muda tanto a nossa vida? A Bíblia diz que o sol nasce para todos, seja para o justo ou para o injusto. Vamos começar aqui a raciocinar aqui o que Jesus também está querendo destravar a gente aqui. Trabalhar um pouco dentro da nossa cabeça, dentro da nossa mentalidade. Porque eu observei aqui que quase não tem pessoas falando sobre essa visão aqui. O poder da gratidão. Sabe por quê? O poder da gratidão desbloqueia qualquer ser humano. O poder da gratidão faz sim a sua vida mudar. O poder da gratidão manda uma mensagem muito forte para as coisas que ficam entrando na tua vida, na minha vida. Jesus apareceu na aldeia, eram 10 que estavam na aldeia, os 10 vieram, os 10 ficou de longe. Jesus falou, se direciona aos sacerdotes. Eles observam que eles estavam curados. Um homem volta para trás para exercer o quê? A sua gratidão, a sua benevolência, para falar: Jesus, eu sou grato, eu estou feliz, eu vou fazer o meu culto ao Senhor Jesus, eu vou me dobrar, eu vou botar minha boca no pó, eu vou dar glória a Deus. Coloca aí o poder da glorificação, o poder de dar glória a Deus. Comece a dar glória. Comece a dar glória a Deus.
o poder do glória. Existem muitas coisas maravilhosas aqui, mas eu vou focar muito no poder da gratidão, para que um pouquinho, a gente sair daqui hoje, irmãos, com um pouquinho dessa gratidão. Com um pouquinho dessa gratidão. A grande verdade é que a cura foi na porta da aldeia. A gente às vezes precisa discernir as coisas que estão batendo na nossa porta. No versículo 11, o texto fala que o objetivo dele era chegar em Jerusalém. Mas antes de chegar por lá, ele passa em duas cidades. Ele passa em duas cidades. Entre essas cidades tinha essa aldeia. Essa aldeia onde ficava um povo separado, um povo recluso. Quando esses homens observam que Jesus está passando perto dessa aldeia, eles fazem um pedido para que Jesus agisse com ele, de benevolência, de misericórdia. Jesus dá um comando, Jesus dá uma direção para eles e fala assim: vai aos sacerdotes. A caminho dos sacerdotes, eles observam que os 10 foram curados. Não foi o poder do merecimento, não foi o poder de quem tem mais. Quando Jesus chega, não é porque você é bom, não é porque você é ruim, não é porque você é grande, não é porque você é alto. Pela manhã o sol nasce para todos. Jesus está falando: eu sou abundante. Começa a olhar um pouco para a abundância de Jesus. Jesus, ele nunca se permitiu soltar uma palavra com a mentalidade de escassez. Todo mundo tinha pescado a noite todinha. Vamos de novo ao alto mar. Você não pegou nada, né? Vamos de novo ao mar alto, à margem alta. Ou seja, outro ponto aqui também, quando Jesus te dá um comando, se os 10 não saíssem da aldeia e fossem em direção a Jerusalém aos sacerdotes, cuidado, Jesus trabalha com comando, Jesus trabalha com direção. Se os homens dono do barco, tem gente que perde muita coisa na vida por causa de falta de comando, por falta de direção. Os homens que tinham pescado a noite todinha, se eles falassem assim: eu não vou. Se eles pensassem assim: para mim não dá. Podem falar, podem perguntar. É a decisão de poder tomar sua atitude para ir, né? Porque no meio do caminho a pessoa vai ouvir muitas coisas. Ninguém vai querer assoprar no ouvido da pessoa. Esse termo leproso aí, eu creio que, tipo assim, alguns duvidaram, outros bora, vamos. Porque no momento, eu vejo que no momento que ele pediu misericórdia ali por Jesus, naquele momento eu creio que ele queria a cura naquele momento ali. Por ouvir que Jesus curou o cego, por ouvir que Jesus curou a sogra de Pedro, milagres. Os relatos correm. Aí Jesus fala: vai até o sacerdote. E outra coisa, irmãos, se direciona mais a Jesus. Começa a trabalhar com Jesus, o Nazareno. Sabe por quê? Porque eu estou vendo aqui um caminho muito grande, uma porta muito grande para a gente. Muitas das vezes a gente não está entrando pela porta que Jesus muitas das vezes quer trabalhar com a nossa vida. Jesus chegou ali naquela ambiência, irmãos, e deu um comando, deu uma direção, deu uma palavra e só pediu: vá em direção a Jerusalém, em direção ao sacerdote. Eles viram que os 10 foram curados. Não foi 2, não foi 3, não foi 4. Jesus trabalhou com a abundância. Só que dentro dessa visão
Entre alguns detalhes aqui, no verso 12, aqui na segunda página. Naquele dia todos foram curados, o nome de Jesus foi glorificado. Incrivelmente o poder de Jesus de transformar uma grandeza, algo tão especial, tão maravilhoso. Jesus está deixando transparecer aqui também, meus irmãos, o grande poder dele de transformar causas aonde nós não temos esperança. Existem momentos nas nossas vidas que a gente não tem mais esperança. Esses 10 homens eram 10 homens sem esperança, eram 10 homens sem expectativa, eram 10 homens sem oportunidades de até vislumbrar algo melhor para a vida deles. E Jesus parou e falou assim: eu trago esperança para a tua vida. Eu trago uma nova visão para a tua vida. Eu trago uma nova plataforma onde você vai operar. Eu começo a trabalhar com um novo olhar na tua vida. Eu começo a trabalhar com uma nova perspectiva. Aqueles homens, quando observam que estavam curados, o homem que voltou para agradecer provavelmente observou que os 9 também estavam curados. Você acha qual foi a visão quando a gente começa a resolver alguns probleminhas em nossas vidas? Quando Deus começa a te dar capacidade para ter esperança para resolver algumas dificuldades em nossas vidas que a gente já não tem mais esperança. Eles ficaram muito alegres. Eles ficaram o quê? Muito felizes. Mas o texto vem trazer uma visão para a gente impressionante aqui. Precisamos aprender a forma como Jesus trabalha. Jesus realizou muitas curas de forma milagrosas. Irmãos, Jesus trabalha muito com milagre. Tá? E tem hora que a gente tem que aprender a se conectar com milagre. Milagre é viver algo extraordinário. Irmão, se Jesus existe, você tem que começar a fazer uma entrega para um milagre. Começar a trabalhar com milagre. Irmão, olha os nossos cultos, como Jesus trabalha com milagre. Olha o que Jesus fez domingo. Como Jesus gosta de milagre. Irmãos, começa a falar mais a palavra milagre. Começa a tirar. Muitas das vezes, meus irmãos, o milagre ele precisa de condição. Isso chamou a atenção de muitas pessoas. Deixam os poderosos perturbados. Jesus era um homem que deixava os poderosos perturbados. Jesus era um homem que entrava com muita esperança na vida das pessoas. Jesus pegava as pessoas destruídas e transformava as pessoas em verdadeiros príncipes. Jesus foi o cara que mais transformou pessoa. Jesus foi a pessoa, na minha percepção, de todas as pessoas que eu já estudei, Jesus era o cara mais extraordinário, irmão. Ele grudava a atenção das pessoas, ele chamava a atenção das pessoas, ele colocava na alma das pessoas tanta esperança, ele colocava na vida das pessoas tanta porta aberta, que até o pescador falou: pelo amor de Deus, eu nunca mais vou pescar, eu nunca mais vou voltar ao alto mar, porque a condição que Jesus está dando hoje aqui para nós, a condição que Jesus está trazendo nesse barco, os 10 leprosos falou bem assim: deixa tudo para trás. Irmão, está na hora de nós começar a deixar muita coisa para trás. Porque os homens que foram curados não quis saber de aldeia nunca mais.
Os homens que desfrutaram daquela graça, você acha que eles voltou lá para pegar aquelas roupas? As roupas estavam contaminadas. A casa estava contaminada. Irmãos, quando Jesus chegar, marcha. Marcha. Nada desse negócio. Aí ficou. Não. Aí ficou. Não. Ah, ficou. Não, irmãos. Só volta para agradecer. Trabalha com agradecimento. Um relato que 10 homens, o encontro de Jesus, todos 10 foram curados, mas algo mais incrível iria acontecer através dessa cura. Um dos ensinamentos mais poderosos da Bíblia está nessa pequena passagem. Porque de hoje para amanhã, grava isso, sua vida vai mudar muito. De hoje para amanhã, sua vida vai mudar muito. Pega isso. Eu tenho certeza. Sabe por quê? A gratidão, ela é mais forte do que uma oração. A gratidão, ela é muito poderosa. E quando aquele homem volta para agradecer, ele estava muito feliz, estava muito alegre, estava muito contente, e ele está falando assim: eu voltei para honrar quem me honrou. Eu voltei para glorificar quem abriu a porta para mim. Irmãos, por que as portas fecham demais? Por que às vezes as coisas não vai bem? Eu vou falar o porquê. A gratidão, ela abre porta toda hora. Quem comprou na sua mão volta amanhã para comprar de novo. Sabe por quê? Antes do cliente ir embora, você, Deus abençoa, obrigado. Que bênção receber você aqui. Que maravilha. Fiquei feliz com a sua chegada, com a sua presença. Que Deus abençoe. Até nas suas orações você coloca as pessoas que você o quê? Que você atendeu. Eu corto o cabelo de vez em quando num irmão ali. Só que o irmão é dizimista. Toda vez que eu vou cortar cabelo em outro lugar, ele é da Universal, esse irmão. Toda vez que eu vou cortar cabelo em algum lugar, parece que eu sinto a força da oração daquele homem, da fé daquele homem. Quem tem gratidão nunca perde cliente. Quem tem gratidão é o fluxo. Fluxo, ninguém para o fluxo. Israel foi parado várias vezes por causa de quê? Ingratidão. Todos os problemas que Israel teve foi o quê? Em falta de gratidão. Todas as portas fechadas que Israel teve foi falta de quê? O homem voltou para agradecer. A primeira, quando ele viu Jesus, ele já estava alegre, ele já estava feliz. Ele põe a boca no pó. Sabe o que acontece? Cadê os 9? Eu aprendi algo com Jesus aqui muito importante. Jesus não estava preocupado com o homem que estava adorando na casa de Deus. Algo me chamou muita atenção. Ei, você que é fiel. Ei, você que vem adorar no templo. Você que vem servir a majestade santa. Ele disse assim: amém. Cadê os 9 que não voltam para agradecer? Sabe o que Jesus me abriu o entendimento? Quantas das vezes essa obra aqui faz uma obra abençoada e os 9, irmão Danilo, não tá voltando para agradecer? Sabe o que Jesus falou comigo, meus irmãos?
vamos fazer parte de 1%, que o nosso ciclo, a tendência é melhorar. A tendência é abundar. A tendência. E outra coisa que me chama mais a atenção. Ponto 13. Pula para o 13. Aqui, o poder da gratidão. Versículo 13. E levantaram a voz, dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de... O diálogo deles com Jesus foi um pedido de ajuda. Ei, tá na hora de começar a pedir ajuda para quem tem, hein? É Jesus. Jesus é o portador da ajuda. A aldeia estava clamando a misericórdia de uma pessoa naquela época cometida de uma enfermidade desta. Maior desejo da sua vida era ser o quê? Curado. Ei, você que tem sonhos, você que está sonhando, isso aqui é o casamento perfeito com a gratidão. Momento que a gente não tem condição para ter, mas se você tiver gratidão, tudo pode mudar, tudo pode melhorar. Existem sonhos que Jesus realiza. E os 10 homens viveram o quê? Milagres. Jesus realizou o sonho deles, curou todos os homens que estavam ali. Algo muito incrível sobre o poder de Jesus. Jesus era um mestre da cura. Gratidão atrai coisas maravilhosas de Deus sobre a nossa vida. O que trouxe a cura foi a fé na cura, a solicitação de ajuda. Porque quem pede ajuda é humilde. Quem pede ajuda pode sair de qualquer situação nessa vida. Cuidado, irmãos. O pedido da ajuda pode fazer maravilhas em nossas vidas. O mestre da cura, não vai dar para me falar sobre o mestre da cura com integridade mais profunda, mas eu só queria deixar um parecer aqui. Nunca houve na história uma pessoa que dominava as artimanhas de curar alguém como Jesus. Houve pessoas tão fascinantes como os relatos descritos no Evangelho. Nunca passou alguém na terra tão incrível em exercer esse poder com tanta maestria. Um único foi Jesus. É por causa disso que, se você recorrer a Ele, é incrível o que Ele pode fazer na vida de qualquer pessoa. Jesus tinha um jeito de trabalhar que era extraordinário. Ele poderia curar um homem, mas ele, de forma extraordinária, precisamos entender a ciência da cura e dos mistérios de Deus. Uma das nossas matérias do nosso curso, vamos abrir um leque, trazendo uma visão profunda sobre os mistérios da cura. Precisamos aprender mais sobre a temática de forma até mais profunda. O poder da gratidão, se você aprender essa matéria com profundidade, é arriscado amanhã ainda você ter resultado já extraordinário. Pode ter certeza que eu estou te falando isso aqui.
Essa visão aqui não falha não. A misericórdia de Jesus alcançou todos aqueles homens. Jesus é tão abundante que ele vai curar todos. Jesus é uma pessoa tão próspera que ele curou todos de forma muito justa. Outra coisa, o sol nasce para todos. A prosperidade do sol. Se ele é tão abundante assim, a escassez está em nós, não está na abundância do mar, não está na abundância da terra, não está. Às vezes, Jesus era muito abundante, muito rico em palavras. Uma pessoa, quando muda a palavra, ele muda a vida. Uma pessoa, a irmã, quando está fazendo o bolo dela, ela fala bem assim, ó: meu bolo é um bolo maravilhoso. Todo mundo que comeu o meu bolo vai querer comer um bolo, 2 bolos, 3 bolos. Quem comprar na minha mão não vai comprar mais na mão de ninguém, porque o meu bolo é lindo, o meu bolo é maravilhoso. Você acredita que o ambiente sente as expressões que saem da sua vida, da sua alma? Muitas mulheres, quando faz a comida com amor, quem come sente. Já ouviu essa história? Tudo que você faz com amor, as pessoas recebem. Até o presente que você dá para uma pessoa com amor, a pessoa sente. De tão extraordinário, de tão real que isso é. Ponto 14. Vamos correndo. Versículo 14. O poder da gratidão. Levantar a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Irmãos, a solicitação da misericórdia. Jesus queria expor algo em relação ao sacerdote, porque eles mandam aqueles homens irem em direção ao quê? Aos sacerdotes. Jesus queria tratar algo ali. Ou seja, o comando de ir aos sacerdotes era uma direção, era o comando. Mas o segredo estava onde? Em seguir a direção. Mesmo que a direção seja pequena, levanta e faça ela, tá? Levanta e faça ela, levanta e executa ela, porque quando você levanta, você executa, vem outra, tá? Vem outra, maior, mais grande. Você faz uma ideia pequena, vem uma média, você faz a média, vem uma grande. Isso é muito importante. Se você não dá o primeiro passo nessa direção pequenininha, não vem a segunda, não vem a terceira, não vem a quarta, não vem a visão da escada, não vem mais nada. Cuidado, é só uma direção. Ele fala, ele começa com direção muito simples. Vai lá e compra X. Ele sabe que você tem direção. Ele sabe que você tem condição. Ele sabe que dá para você começar com X. Isso é interessante. Quando você dá aquele passo, parece que o gatilho de outra porta se abre. Isso é muito interessante, porque quando eles foram, o gatilho da cura chegou. Eles nem observaram o poder das coisas que estavam chegando até ele. O verso 14, o verso 15 fala assim: e um deles, vendo que estava sã, voltou o quê? Você que está anotando, use o poder da glorificação. Comece a glorificar. Jesus ama a glorificação. Jesus ama a glorificação. Ponto 16. E caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando o quê? Graças. Ponto 17. E respondeu Jesus e disse, aqui que é o ouro, ó. Coloca aí, pérola de ouro. Quiser até anotar aí, ó, pérola de ouro. É o verso 17. Vamos pular para o 17. Caso o horário já explodiu. 17. Fala assim um texto, ó. No verso
15 e 16, o homem está se direcionando a adorar, a servir. Mas no verso 17, a pergunta do mestre qual é? Olha a pergunta que o mestre faz. Foram quantos curados? Questionamento de Jesus. Olha para